Trabalhando ao aquilo que nós, neste recorte, temos por conceitos de administração básico, e a matéria é constituição de uma empresa. Nós estamos hoje finalizando a parte 2 da constituição da empresa, nos termos do capítulo 2. Então, se você está aí com o seu material, nós estamos finalizando hoje a parte 2, no que tange a constituição de uma empresa. E no encontro anterior, nós falamos das formas de constituição da empresa através da firma individual. Então, o caminho jurídico, que é esse caminho da aceitação da pessoa jurídica, então isso para nós que uma pessoa jurídica ela pode ser e se constituir com vários objetivos. Uma pessoa jurídica pode ser um partido político, pode ser do tipo instituição religiosa, pode ser do tipo associação, pode ser do tipo ONG, pode ser uma universidade. E para cada um dos tipos de pessoa jurídica, há documentos e há exigências da lei. A lei exige que se faça algo, que se tenha algumas autorizações, que alguns documentos, e a lei, então, vai conferir a essa pessoa jurídica, independente do tipo, personalidade. Então, o nascimento da pessoa jurídica é esse momento da lei aceitá-la, da legislação aceitar tudo que foi proposto de acordo com cada requisito legal. O tipo de pessoa jurídica que nós estamos estudando é a pessoa jurídica do tipo empresa. Então, nós não vamos estudar todos os outros tipos. Vamos estudar a pessoa jurídica do tipo empresa. E a lei diz que pode constituir-se, pode ser pessoa jurídica do tipo empresa, dois tipos de organização. Uma firma individual, que é uma organização só, onde uma pessoa só vai cumprir todos os requisitos da lei, uma pessoa só, dá-se o nome disso de firma individual. Então, uma pessoa só cumpre os requisitos da lei. E pode ser do tipo sociedades, onde duas ou mais pessoas vão cumprir os requisitos da lei, vão cumprir aí aquilo que a legislação exige para que, então, essa pessoa jurídica tenha personalidade. Em se tratando da pessoa jurídica do tipo empresa, nós já sabemos que, independente se for firma individual ou sociedade, esta pessoa que está buscando da lei a aceitação, o nascimento da pessoa jurídica do tipo empresa, precisa já pensar em dois nomes. O nome fantasia e o nome empresarial. O nome também conhecido como a razão social. Por quê? Porque a pessoa jurídica do tipo empresa tem um nome que é o nome formal, que é o nome que vai estar em todos os documentos, vai estar no seu registro, que é o registro de nascimento da pessoa jurídica. Nenhuma outra empresa poderá ter o mesmo nome empresarial que ela. É um nome singular. O nome fantasia, que é o nome de divulgação, o nome para os clientes, o nome para o produto. Pensando nisso, hoje nós vamos pensar um pouquinho no segundo caminho de constituição dessa empresa, desse caminho jurídico, dessa aceitação, que é o caminho das sociedades. Então, é o caminho das sociedades, né? Então, esse caminho societário, duas ou mais pessoas se reunindo para a constituição dessa empresa. Então, ele também simplificou as obrigações para a microempresa individual. Então, as obrigações tributárias, que é o pagamento de impostos e taxas e contribuições, para uma microempresa individual, é o pagamento feito através de um regime
que chama Simples Nacional. Até o nome é simplificado, para ficar bem simples. Ou seja, eu pago tudo de uma vez só, em um boleto único, todo dia 20 do mês. Então, para microempresa individual, eu cumpro as minhas obrigações tributárias todo dia 20. E aí, diretamente respondendo a sua pergunta, a obrigação tributária não retorna para o microempresário individual, porque ela é uma forma de cumprimento da sua obrigação para operação. Você faz o pagamento e opera mensalmente na empresa. O pagamento ele vai ser diferente para uma microempresa individual, levando em consideração o tipo de atividade, o ramo de atividade. Se é indústria, prestação de serviço ou comércio. Aí nós vamos ter duas divisões. Indústria e comércio paga o valor de ICMS, IPI e suas contribuições em conjunto, e os serviços vão pagar o ISS e as suas obrigações em conjunto, num documento que chama Documento Único de Arrecadação, o DAS, Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional. Então, esse dinheiro não volta, ele faz parte da operação. Para que, né, como que uma pessoa jurídica de uma empresa morre? Ela morre se aquelas pessoas que a constituíram, ou aquela pessoa que a constituiu, desejar que ela morra. Então, precisa estar em dia com as suas obrigações diante do governo, e da mesma maneira, para a microempresa individual, que é a sua pergunta direta, da mesma maneira que na criação foi feito pelo portal, a baixa da empresa também será feita pelo portal. Contudo, será preciso fazer a baixa se houve cadastramento do CNPJ, que para firma individual não é obrigatório. Olha só, outra coisa interessante, para firma individual, a empresa pode operar com o CPF da pessoa. Então, se houve cadastramento de CNPJ, precisa também, na Receita Federal, dar baixa nesse documento. E qual que é o requisito? Estar aqui com as obrigações. Então, ter pagado mensalmente aí as obrigações tributárias. Se está tudo certinho, é só procurar as baixas da empresa, tanto no portal quanto na Receita Federal, se foi constituído Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Entendi. Respondido? Sim. Maravilha. E essa é uma pergunta importante, não é? Porque essa forma desburocrática de criar a microempresa individual também gera bastante dificuldade quando você não dá sequência à sua operação. E todo o negócio, né? Até o José Carlos estava fazendo uma pergunta no grupo sobre iniciar um negócio. E aqui, viu, José, nós estamos construindo essa ideia empreendedora passo a passo. E uma coisa que vocês vão aprender e nós vamos trabalhar é o plano de negócios. Então, na minha matéria, nós estamos trabalhando a parte administrativa, como constituir uma empresa. E, somando as outras matérias, desenvolvimento pessoal e tecnológico, nós vamos aprender a construir um plano de negócio, que é algo que toda pessoa que quer ser empresário precisa fazer antes da parte administrativa, da parte legal. Construir um plano de negócios. E aí a gente vai fazer isso passo a passo também, dessa construção. Dito tudo isso, eu quero aqui, então, agora avançar com vocês para falar dos tipos de sociedade. Podemos? Vamos lá. Eu quero até compartilhar aqui um material que eu preparei e é muito tranquilo aí, os tipos de sociedade. Então, o segundo caminho para se construir empresa é o caminho da sociedade, onde duas ou mais pessoas vão se reunir para o exercício empresário. E aí existem 3 tipos principais de constituição de sociedade. E aí, quando eu falo principal, é porque esses aqui são os tipos comuns de sociedade. Existem
outros tipos de sociedade, né, mais incomuns que nós futuramente vamos trabalhar. Esses são os tipos comuns. Então, se você vê uma loja, se você vê uma empresa, se você vai comprar, comer um lanche, provavelmente é uma sociedade desses três tipos que nós vamos falar aqui. Isso se não for uma firma individual. Na maioria dos casos, vai ser uma sociedade. Então, o primeiro tipo é a sociedade empresária. Sociedade empresária é aquela constituída de uma ou mais pessoas. Qual é a característica das sociedades? A característica de todas as sociedades é porque ela é uma reunião e uma declaração de vontade de construir uma empresa de mais que uma pessoa. Então, não é uma pessoa só que abriu um negócio. Aqui nós temos mais que uma. Então, como nós temos mais que uma, vai surgir um documento que é comum para a sociedade, que é o contrato social. Então, sociedade tem que ter contrato social. E o que é um contrato social? É um contrato que fala os objetivos da criação da empresa, quem são os sócios e por que eles estão constituindo esse negócio. Então, essa é a ideia de a sociedade empresária como primeiro tipo, é o tipo comum, é o tipo de reunião comum para fins da criação de uma empresa. Eu já vou falar de documentos, né, da sociedade, e aqui eu falo da sociedade do tipo limitado. Agora, eu chamo sua atenção, porque a regra geral do Código Civil, e aí por que Código Civil, professor? Porque o Código Civil é a lei que fala da criação de sociedades. Até 2003, falando um pouco do passado, até 2002, na verdade, nós tínhamos um Código Empresarial, então, um regime de leis que falava de todas as empresas, e nós tínhamos o Código Civil, que falava desde a vida até a morte das pessoas. Aí, depois de 2002, teve o novo Código Civil, e aí o Código Empresarial deixou de existir, e o Código Civil, ele tem agora todo o regime empresário. Então, é a lei, é a primeira lei onde se eu quero saber sobre qualquer tipo de empresa no Brasil, eu tenho que procurar o Código Civil, a partir do artigo aí 966. E o artigo 966 é o que fala o que é ser empresário. Empresário é aquele que reúne capital financeiro, tira capital financeiro do seu bolso, emprega numa pessoa jurídica do tipo empresa e passa a viver economicamente daquele esforço para obtenção de lucro, assumindo os riscos da atividade empresária. Então, é empresário, ele tira dinheiro do bolso, investe para integrar o capital da empresa e assume os riscos da sociedade empresária. Isso é muito importante, essa regra geral, porque se nós pensarmos na sociedade empresária, que é o tipo comum, vamos imaginar aqui que Elisângela, Gabi e Bianca resolvam se tornar empresários. E as três têm uma ideia de um negócio. Então, elas vão reunir esforços para criar uma sociedade empresária. Então, tá lá Elisângela, não é? São as sócias, Gabi e Bianca. E aí vamos imaginar que o negócio delas é de compra e venda de álcool gel perfumado. É uma ideia. Compra e venda de álcool gel 70 perfumado, diversos tipos, diversos modelos. E elas vão até a lei e verificam que documento precisa juntar. Primeira coisa, fazem um contrato social aí. Elas fazem o contrato social, fazem o registro de CNPJ da empresa, elas pensam no nome empresarial, pensam no nome fantasia, né? Sendo que o nome fantasia é cheirinho de limpeza, né? Não o nome da empresa, e começam a operar. Elisângela, para constituir a empresa, ela vende uma casa, vende um carro e investe 100 mil reais. Gabi investe 15 mil reais. E Bianca investe
R$300 mil. Esse é o capital de formação da empresa. Uma obrigação. Toda sociedade que nasce precisa provar que ela pode subsistir. Ela precisa ter um capital investido. Por quê? Porque a pessoa jurídica que nasce, ela é uma pessoa. Então, essa pessoa ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter os bens e ela tem que ter capacidade de funcionar. Então, essa pessoa do tipo empresa que foi criada pelas 3 sócias começa a operar. E aqui é uma situação hipotética, mas vamos imaginar que em janeiro de 2021, né? Deus quiser aí tudo certinho, começa a vacinação no estado de São Paulo. A vacina vai muito bem, tem muitas vacinas aí. A Sputnik também vai bem no Brasil, Pfizer, todas as vacinas. E aí o que acontece é o seguinte: a coisa vai tão bem que as pessoas não precisam mais de álcool 70. Por quê? Porque a vacina foi muito bem. E essa é uma expectativa nossa. E aí o que acontece? 3 anos depois de criada a empresa, infelizmente, e aqui é uma situação hipotética, tá, queridas alunas? Infelizmente o negócio não vai bem. A empresa começa a atrasar para os fornecedores, começa a atrasar pagamento dos salários dos empregados e acumula uma dívida de R$500 mil. Veja bem, quem é responsável por pagar essa dívida? No primeiro momento, a pessoa jurídica do tipo empresa, que foi criada. No segundo momento, as 3 sócias. Por quê? Diz o artigo 976 em seu final: a responsabilidade dos sócios em relação à sua empresa é ilimitada. Ou seja, se vai na empresa, vende todos os bens e não consegue pagar a dívida, pode cobrar de cada um dos sócios, do seu patrimônio, dos seus recursos, mesmo os sócios tendo empregado lá no início dinheiro para a formação. E essa é uma regra. Qual é a regra? Todo sócio que cria uma empresa, ele tem responsabilidade ilimitada em relação ao acúmulo financeiro, dívidas e qualquer situação. Todo sócio é responsável, porque a responsabilidade é ilimitada. Só que existe uma exceção, e a exceção é a sociedade limitada. A sociedade limitada é uma categoria onde os sócios, eles, na formação da empresa, escolhem esse caminho da sociedade limitada e eles declaram, né? Eles integralizam o capital de formação da empresa e que a sociedade tem 100, né? Ele fala, ó, a empresa, ela pode ser uma sociedade limitada, porque o valor dessa sociedade, antes de vender alguma coisa, o valor dessa sociedade, e aqui tem aqui esse dinheiro reservado, é de 100 salários mínimos atuais. Ou seja, para a gente arredondar, R$100 mil. Então, se os sócios, no caminho da sua formação, puderem, né, direcionar R$100 mil, né, para o capital da empresa resguardado, ou seja, esses R$100 mil, ninguém vai mexer nesses R$100 mil. É um R$100 mil que a empresa já tem antes de abrir. E ele é integralizado, ou seja, ele é declarado. Aí a lei diz que, então, você pode ser uma sociedade limitada. E essa limitação consiste no seguinte caso. Vamos pegar aquele exemplo da cheirinho de limpeza. Vamos imaginar que Elis, e aqui um exemplo, se não tem, terá, se for de suas vontades. Elis tem um apartamento no Guarujá, fora a casa dela de residência. Gabi Escamilha tem lá uma Land Rover em seu nome, fora um apartamento ali, uma casinha em Campos do Jordão. E Bianca tem ali um APzinho em Miami, fora aí um avião que ela tem para pequenos voos internacionais.
Se não tem, e for desejo de vocês, com o trabalho, vocês constituirão. E aí vocês estão lá na cheirinha de limpeza e, em vez de sociedade empresária, no início vocês criaram uma sociedade limitada. E a empresa deve R$500 mil, naquela mesma situação lá. Pergunta, vai poder mexer no capital de Elis? Vai poder mexer no capital de Gabi? Vai poder mexer no capital de Bianca? Pergunto para vocês, queridos alunos. E aí, pode mexer nesse capital? O que é mexer nesse capital, professor? Olha, a dívida da empresa está lá, R$500 mil, só que só com os valores da empresa não dá para pagar. Pode pegar o capital lá, os apartamentos, casas, carros dos sócios. Pergunto para vocês, sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. O Zé Carlos acha que sim. Mais alguém? Elise, e aí? Eu acho que sim. Ah, você falou que sim, eu não ouvi direito. Sim. Sim. Acho que sim. Boa. Maravilha. É uma pergunta retórica. E a resposta é o seguinte: se for sociedade limitada, a lei impede. Porque é uma exceção à regra. Lembra que a regra é a seguinte: o sócio é responsável por tudo na empresa. Inclusive, se a empresa um dia vier a ter dívida, a responsabilidade dele é ilimitada. Não no caso das sociedades limitadas. No caso das sociedades limitadas, a lei autoriza que elas sejam uma exceção. Ou seja, o patrimônio dos sócios nunca será tocado, mesmo que a empresa vier a ter dívidas, só pode mexer no capital da empresa. Interessante que esse tipo de sociedade é uma exceção, que tem outras obrigações interessantes que a lei diz. Olha só o que a lei diz sobre sociedade limitada também. Que a sociedade limitada, ela obrigatoriamente tem que colocar no seu nome empresarial a palavra limitada, por extenso, ou sua abreviatura, que é LTDA. Por que tem que colocar no nome empresarial a palavra limitada, por extenso, na frente ou atrás do nome empresarial, ou a abreviatura, que é LTDA? Para que todo mundo que se relacione com esse tipo societário saiba que ela é uma exceção à regra. Então, quando você vê uma empresa que é uma sociedade limitada, opa, eu sei que essa empresa aí, se tiver algum problema, os sócios não vão responder, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente vê empresas por aí, e até alguém fala assim, LTIDA, né? Não é LTIDA, não, é LTDA, é a abreviatura de limitada. Elas têm isso no nome porque é uma obrigação da lei. A lei obriga, vocês são uma sociedade limitada, vocês resguardaram R$100 mil, o capital dos sócios não pode ser movimentado, mas declarem isso para todo mundo, coloque no nome. Então, por isso que tem no nome a palavra LTDA, ou sua abreviatura, que é limitada. Maravilha! O último tipo societário desse nosso encontro é a sociedade anônima, a famosa SA. E aí a sociedade anônima, já falo para vocês, é uma sociedade que existe por ações. É uma sociedade composta por ações. E esse é um modelo internacional, né? E no Brasil, de ações... Opa, tem perguntas? Alguém está fazendo alguma pergunta? Não. Só um minutinho. A gente já libera aqui. Então, quem cuida de organização de ações de empresas no Brasil é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E aí, o que acontece com esse tipo de sociedade? Esse tipo de sociedade é dividido por ações. Significa que essa empresa ela pode ser de dois tipos: companhia aberta ou companhia fechada, também chamado empresa de capital aberto ou empresa de capital fechado.
O que significa isso? Uma empresa de capital aberto tem parte das suas ações comercializadas na Bolsa de Valores. E uma empresa de capital fechado, as suas ações, elas ficam no âmbito da empresa, no âmbito administrativo, na alta administração e com sócios fundadores. E aqui podemos dar alguns exemplos práticos disso. Nós vamos só fazer aqui uma pausa para eu poder abrir aqui outra sala